Hoje vamos considerar o conselho do apóstolo Paulo, dado aos Colossenses. Está no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O que é isso, portar-se com sabedoria? Qual é a sabedoria que temos? Qual é a sabedoria que os crentes têm? E deve se portar com sabedoria para os que são de fora, quer dizer, para os que não são crentes, aproveitando as oportunidades. Que oportunidade? Oportunidade para quê? Para mostrar a nossa sabedoria. A nossa sabedoria é a salvação em Cristo Jesus. O nosso modo de viver, os nossos relacionamentos, deve testemunhar da nossa fé aos que não são da nossa fé, aos que são de fora. E isso deve acontecer em todas as oportunidades. Qual é a verdade mais importante que nós cristãos sabemos? Qual é a verdade mais importante? É o fato de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que por meio da fé nele podemos ter a vida eterna. Essa é uma verdade que nunca poderíamos ter descoberto sozinhos. Em vez disso, ela teve que ser contada ou revelada a nós. E ela nos foi revelada na palavra de Deus, para nosso testemunho. Como têm sido as nossas palavras? Qual tem sido o nosso discurso? Como tem sido o nosso linguajar? Como tem sido o conteúdo das nossas palavras ou a forma das nossas palavras? Como têm sido os nossos atos? Infelizmente, às vezes, nós cristãos, somos tudo menos cristãos. Paulo, citando o profeta Isaías, indicou que os crentes podem afastar os descrentes. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Isaías 5, 52, 5. E eu me lembro aqui de uma frase atribuída a Gandhi, o ministro da Índia, aquele que proveu a libertação da Índia do domínio inglês. E ele dizia assim: eu seria cristão, não fossem os cristãos. Ele seria cristão, ele disse que adotaria o cristianismo, receberia o Senhor Jesus Cristo, mas o exemplo que os ingleses davam era tão terrível que por isso ele não podia ser cristão. Eu seria cristão, não fossem os cristãos. A maneira como agimos em relação aos outros, especialmente aos que não compartilham a nossa fé, faz toda a diferença. Um lar cristão, um grupo de jovens reunidos em oração, pequenas gentilezas e um espírito calmo e paciente falam muito para aqueles que nos observam, tentando perceber se nossa profissão de fé é autêntica ou não. Pior coisa que pode acontecer com um crente, irmãos, com cada um de nós, é alguém perceber que nós somos falsos, que nós não somos sinceros, que nós temos um discurso, mas não temos uma prática correspondente ao discurso. Palavras agradáveis é o que devemos ter, temperadas com sal, conforme o nosso verso para memorizar. Que a palavra dita por você seja sempre agradável. Isso é mais do que simplesmente ser gentil ou educado. É comunicar com as palavras a graça de Deus por meio da ação do Espírito Santo. Temperada com sal, em vez de trazer um tom agressivo, nossas palavras precisam ser apropriadas e agradáveis para aqueles que nos dirigimos, para que saibam como devem responder a cada um. Temperada com sal, agradável. Nossas palavras devem ter um bom paladar, as pessoas devem gostar de ouvir as nossas palavras. Só o Espírito Santo pode nos dar as palavras certas no momento certo, com o propósito certo, e preparar o coração dos ouvintes para a mensagem que devemos compartilhar. Aqui também a palavra grega dei, mencionada na lição de ontem, é usada. Somente o Espírito Santo é que pode nos ajudar, dando a palavra certa no momento certo. Nossa lição apresenta um texto para meditar. Reflita nas suas palavras, suas ações e seu comportamento. Que mensagem você está transmitindo sobre a sua fé?
e o significado de ser cristão. Quando as pessoas olham para mim, Alfredo, elas veem um cristão realmente. Que testemunho eu estou dando? Quando eu estou conversando com os amigos, quando eu estou conversando com os parentes, com o cônjuge, com os filhos, o que as minhas palavras, o que o meu discurso testemunha? Testemunha que eu sou um servo do Senhor Jesus, testemunha que eu sou um crente, testemunha que eu estou num processo de santificação. Será, irmãos, que as minhas palavras têm afastado as pessoas do cristianismo? Devemos pensar com cuidado. Veja um texto de Provérbios 25:11, eu quero concluir com esse texto, que fala sobre o valor da palavra. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Veja, maçãs de ouro em bandejas de prata é a palavra dita a seu tempo. É o bom conselho. Nossas palavras devem ser assim. Nossas palavras não podem ser tolas, não podem ser vãs, não podem ser agressivas. Elas devem ser agradáveis, sempre agradáveis. Mas eu estou numa crise, eu estou numa briga. Primeiro, irmãos, nós não podemos entrar em brigas, mas se nós estivermos numa, as nossas palavras ainda devem ser agradáveis. Não pode haver entre os crentes, não pode haver gritaria. Tem um texto na Bíblia que fala disso. Não pode haver xingamentos, não pode haver ofensas, mas palavras agradáveis, sempre, ainda que num processo de pensamento antagônico, nós devemos ter palavras agradáveis, palavras que mostrem que nós somos realmente cristãos, que nós somos filhos de Deus, que nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja com cada um de nós, que Deus esteja com as nossas palavras, com a nossa maneira de dizer as palavras, com o nosso vocabulário, para que a gente possa, dessa maneira, com a nossa palavra, representar da melhor maneira possível o Senhor Jesus Cristo.